Começaria primeiro por agradecer o convite, muito profundamente, porque para além de ter uma ligação com o tema, tenho uma ligação afetiva com Angola, uma vez que o meu filho mais velho tem algo de sangue angolano. Portanto, eu com muita honra que me encontro aqui e com alguma emoção também, como é óbvio, porque é a primeira vez que venho a Angola. Portanto, quero agradecer muito o esforço da representação da União Europeia para me convidar e também todo o carinho que tenho recebido desde que cheguei aqui, pelas redes sociais, pelas organizações, as visitas que eu tive a oportunidade de fazer, conhecer outras organizações, trabalhos que se façam na defesa dos direitos humanos. Tudo isto é muito, muito gratificante para mim. Pois. Obrigado. E então, entrando diretamente no assunto, não tendo muito tempo, quando eu fui desafiado para vir falar sobre direitos humanos na Europa, pensei falar de direitos humanos na Europa no contexto atual, numa altura em que estamos a celebrar 70 anos da Declaração Universal de Direitos Humanos. Eu volto a dizer direitos humanos, não direi mais direitos do homem, direitos humanos, porque os direitos são das mulheres e dos homens, portanto são direitos humanos. E eu acho que porque este esforço de nós também adaptarmos à linguagem, à semântica, é uma forma também de nós garantirmos que os direitos humanos não são apenas uma proclamação, mas é uma prática. Mas quando eu fui desafiado, eu pensei, tendo em conta tudo aquilo que está a acontecer hoje pelo mundo fora, se calhar o que nós devíamos ver, uma vez que toda a gente acha que a imigração ou a mobilidade é um problema, já não é uma oportunidade, não é? Tornou-se um problema, é visto como sendo um problema. Portanto, eu quis trazer uma pergunta para nós discutirmos. Quais são realmente, se nós olharmos hoje mobilidade numa era global, numa era da globalização, quais são os desafios e quais são as oportunidades para a democracia e para a cidadania? Porque nós não podemos falar em direitos humanos sem falar de democracia e de cidadania. Esse realmente é o fundamento essencial daquilo que pode suportar o que são os direitos humanos. E então eu pensei fazer a minha intervenção em duas partes. Uma, mais ou menos, da contextualização, digamos, mais ou menos teórica, sobre o que eu entendo dentro da minha atividade, do ativismo, o que é que hoje podemos considerar como importante para os direitos humanos. E uma segunda, uma espécie de estado da arte dos direitos humanos na União Europeia relativamente às questões da diversidade cultural, das migrações e, enfim, da democracia, porque é disso que se trata. E a pergunta que nós devemos nos colocar é saber se 70 anos depois houve ou não avanço, houve ou não recuos. Porque se nós nos lembrarmos porquê que a Declaração Universal foi assinada, ela resulta da crise dos anos 30, portanto, depois da derrota do nazismo, derrota moral e política naquela altura, mas ainda não derrota ideológica, porque, infelizmente, quando olharmos para o que está a acontecer no mundo, percebemos que, infelizmente, o nazismo como ideologia política ainda não foi derrotado, mas ela nasce nesse contexto. E nasce por quê? Porque sentiu-se a necessidade de fazer comunidade. Fazer comunidade é o que está na base central dos direitos humanos. Porque é que nós queremos defender os direitos humanos? Porque nós temos que construir uma comunidade. Uma comunidade dentro das nossas diferenças, obviamente, dentro das nossas diversidades, das nossas divergências. Mas o centro dos direitos humanos é precisamente saber fazer comunidade. A primeira conquista doutrinária da cultura dos direitos humanos é a unicidade da inviolabilidade da dignidade humana, independentemente da natureza da pessoa em causa. Ou seja, há uma unicidade da dignidade humana, independentemente da cor da pele, da orientação sexual, religiosa e da pertença étnico-racial desta pessoa. Porque, antes de tudo, antes de ser o que for, esta pessoa é uma pessoa. Portanto, a dignidade humana dela está acima de qualquer outro tipo de considerações. Pois há uma segunda conquista doutrinária
me parece também que fez caminho com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é a universalização de determinados direitos, independentemente da nacionalidade. Já foram aqui também elencados pela senhora Secretária de Estado. Que ajudou a construir o quê? Uma espécie de património de direitos assente no pilar fundamental, que é o da liberdade. A liberdade. Porque não há direitos humanos sem liberdade. Não há democracia sem liberdade. Não há igualdade sem liberdade. Portanto, a liberdade é o aspecto charneiro de qualquer cultura de direitos humanos. E então, esta liberdade, tendo em conta que nós estamos a falar de um assunto que tem a ver com mobilidade, com imigração, quais são os direitos na Europa que lhe foram associados e que foram fazendo um percurso e que até conseguimos, digamos assim, algum patamar de estabilidade patrimonial, doutrinário, sobre como nós podemos olhar ou gerir politicamente a mobilidade. A mobilidade como direito ou como conceito, como valor, o que é? Entra já traduzivelmente no princípio que está na Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é o direito de ir e vir, que é um direito universal, mas esse direito pode acomodar outro tipo de circunstâncias. As condições em que a pessoa que pretende mover-se são determinantes ou não, a cor da pele dessa pessoa é determinante para essa mobilidade, a sua opção religiosa ou a sua orientação sexual é determinante para esta possibilidade. Isso tudo se coloca hoje na Europa. A Europa tem um arsenal gigantesco legislativo sobre a gestão da mobilidade. Seja a mobilidade para cidadãos europeus, chamada a mobilidade dos cidadãos da União comunitários, seja para aqueles chamados cidadãos extracomunitários ou de países terceiros. E aí começam os problemas. Esta hierarquização da possibilidade de mobilidade das pessoas dentro do desenho institucional das políticas europeias das migrações se traduzem no cotidiano das pessoas. Hoje, o discurso na União Europeia sobre a questão da diversidade cultural, da diversidade racial, digamos assim, é sobre a capacidade ou não de determinadas culturas se integrarem ou não segundo o modelo civilizacional europeu. E essa é a retórica que nós temos, que as forças noturnas convocam para terem um discurso racista. Por quê? Obviamente, tendo em conta que o racismo biológico já foi derrotado cientificamente, né? Não há aqui, não há raças humanas, há espécies, há uma espécie humana, há grupos étnicos, mas do ponto de vista genético, do ponto de vista biológico, do ponto de vista científico, o conceito de raça foi derrotado. Portanto, eles sabem o que não foi derrotado precisamente é a ideologia da raça. Ela sim permanece. Todo o direito de estrangeiros na União Europeia, nos vários países da União Europeia, tem mais ou menos uma espécie de harmonização de conceitos relativamente à natureza dos títulos de residência que é preciso outorgar, o tempo de residência que é preciso outorgar e os direitos que lhes são associados. Não é? Por exemplo, mobilidade profissional, acesso a determinados direitos de proteção social, como segurança social para trabalhadores em mobilidade intereuropeia. Esses sim são fatores positivos da política migratória da União Europeia. Mas há o lado negro da política migratória da União Europeia. É um lado absolutamente sombrio. E nós não podemos falar da questão de direitos humanos no espaço da União Europeia sem falar da forma como a União Europeia gera as suas fronteiras. Não podemos falar sobre direitos humanos sem falar sobre isso. E não podemos falar sobre política de imigração na União Europeia sem falar de algumas personagens sinistras do espaço político europeu. Vou citar 3 pessoas apenas. Matteo Salvini, já ouviram falar. Ministro do Interior da Itália. Viktor Orbán, chefe de governo da Hungria. Em escala mais ou menos menor, mas com uma dimensão simbólica por causa daquilo que é
o eixo estratégico, chamado eixo franco-alemão, Marine Le Pen. Já também ouviram falar. Nós temos dirigentes de forças e das instituições europeias com um posicionamento, com uma identificação com os valores e os princípios da Declaração Universal dos Direitos Humanos, por uma questão do jogo democrático, sentem-se forçados ou compelidos a recuperar e a higienizar a retórica dessas figuras, que convocam uma ideia de invasão da Europa ou de ameaça a valores europeus na sua essência, para cultivar um discurso de ódio que está a crescer em algumas franjas da extrema-direita e que começa a contaminar o que eu chamo o espectro higiênico do debate político europeu. Isto é preocupante, porquê? Porque isto faz com que as garantias de que eu falei, o património que se construiu sobre os direitos humanos ao longo do tempo e a harmonização que se fez para precisamente tornar essas conquistas instrumentos de gestão cotidiana, da governação, da mobilidade e dos direitos que lhes são associados, sejam pervertidos por uma narrativa nova que quer olhar para quem é diferente como sendo uma ameaça e não merecedora desta proteção. E isto põe em causa o próprio conceito de direitos humanos, porque se as pessoas forem molestadas, melindradas, por serem diferentes, por professarem uma religião diferente, por terem uma cor de pele diferente, por terem origens diferentes, estamos a violar aquilo que estamos a celebrar hoje. A crise económica da última década influenciou um bocadinho o discurso sobre quem vem roubar o trabalho de quem. Nós ouvimos isso em todo lado, é clássico, essa retórica de que eles vêm aqui nos roubar, mas depois criou uma outra ilusão, uma ilusão ótica e que se transformou realmente numa ilusão retórica, que é a ideia da invasão da Europa. E se nós olharmos para os números da OIM, que são públicos, são disponíveis, a União Europeia, do espaço da OCDE, é o menos fustigado, em termos de números, em termos proporcionais, pela procura de pessoas que querem alcançar a União Europeia. Não é que seja proibido as pessoas terem sonho, é importante que as pessoas tenham sonho, mas é preciso que saibam para que vão, né? O que vão encontrar. Esse é um primeiro aspecto. O segundo aspecto, internamente a União Europeia tem que alterar, na minha opinião, a sua política também de acolhimento. Ou seja, nós, se vamos pela Europa Ocidental, é a parte que mais conheço, a partir da Holanda para o lado ocidental, há uma coisa que notamos e que não devia acontecer mais. Todas as áreas metropolitanas das grandes cidades deste país são objetos, são palcos de grandes problemas, de grandes fragilidades sociais e económicas. Porquê? Porque no planeamento urbano, na gestão, na governação da forma de fazer cidade e de fazer comunidade, muitas vezes houve grandes falhas. Nós tivemos processos, há pessoas que estão aqui na sala, com quem eu fiz lutas políticas para o direito da habitação em Portugal nos anos 90, quando se demoliam as barracas, e conseguiram-se algumas vitórias, mas algumas derrotas também hoje permanecem, porque essas barracas que foram demolidas, no seu lugar hoje cresceram barracas de betão, por uma espécie de incúria, na minha opinião, das autoridades da concepção macropolítica do que é uma política de habitação que possa criar continuidade urbana, fluidez na relação entre quem chega e quem está, e como é que isso tudo se articula para realmente que a cidadania possa ser exercida com maior fluidez e com toda a naturalidade e em igualdade de circunstância. Isso não aconteceu. Ou aconteceu de uma forma muito tímida. E continua a ser um dos grandes desafios a questão urbana, da dita violência urbana, violência juvenil na Europa, é um dos grandes desafios dos direitos humanos da próxima geração de políticas
sociais da União Europeia. Se a União Europeia quer, por exemplo, eu ouço muito a Comissão dizer que está a investir muito na construção de um digue para evitar a radicalização dos jovens de origem imigrante para as nebulosas fundamentalistas. Porque nós sabemos que o fascismo proto-islâmico que existe na Europa e que tem uma agenda política clara, este fascismo proto-islâmico pode até ver o seu trabalho facilitado se as instituições não fizerem aquilo que lhes compete, que é criar as condições para que as pessoas que nasceram na Europa, independentemente da sua cor de pele, independentemente da religião que professam, se sintam europeus. E para isso não é preciso só declaração de retórica, é preciso uma catarse histórica muito importante, que é esta. Há uma herança colonial ainda que perpassa o discurso sobre diversidade étnico-racial na Europa. E é preciso que se faça este catarse. E esse catarse tem que ser feito também de ambos os lados, em sentido bilateral, para que quem já sofreu ou quem teve na posição do sujeito racializado, perceba que sim, ele é capaz e é possível que ele faça este trajeto para chegar a um cidadão europeu independente da sua cor de pele. E é preciso que a Europa em si, do ponto de vista de projeção do que é a construção da sua sociedade, perceba que ela jamais voltará a ser tão somente branca. Não basta não ser racista, é preciso ser antirracista. O que a Europa tem que ser é precisamente pró-direitos humanos. Muito obrigado.